aborígenes são povos indígenas. Bom dia para quem está em casa hoje, a aula de Geografia, unidade 12, tá? Vamos falar um pouco sobre os povos, né, da Oceania. Aí nós temos então a nossa página da apostila, território e população. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tamanho e extensão territorial, né, os limites naturais e a questão dos povos que habitam a Oceania. Quem vai começar a leitura para mim é a Divine. Vamos lá, Divine. Esse quadrinho verde aí. Eu aqui. A Oceania é por vezes chamada de Novíssimo Mundo, em função do fato de ter sido o último continente alcançado pelos europeus na época das grandes navegações. Seus territórios, porém, já eram habitados por povos indígenas ou aborígenes autoctônicos. Pode? A partir do século, a gente século XVI? 18. 18 mil? A partir do século XVIII iniciou-se a colonização do continente. Antes mesmo do imperialismo dividir a Ásia e a África entre as nações industrializadas da Europa. Nesse processo, os povos da Oceania tiveram seu modo de vida profundamente transformado. Continua, finaliza isso aí. Hoje em dia, contudo, nota-se um renascimento das culturas dos povos indígenas da Oceania, que buscam afirmar suas tradições após séculos de marginalização em meio a um mundo cada vez mais globalizado e moderno. Neste capítulo, iremos analisar como se deu o processo de colonização da Oceania e a formação das nações dos territórios contemporâneos, com enfoque nas transformações vivenciadas por esse povo. A gente sabe que toda essa trajetória de colonização, né, ela traz consigo pontos positivos e pontos negativos. Alguns povos acabam se disseminando, ou seja, sendo mortos durante esse processo, né, principalmente povos indígenas ou aborígenes, que a gente chama. Isso também aconteceu com os povos da Oceania, tá? Muitas tribos indígenas foram mortas, né, foram disseminadas, tá? E a reconstrução cultural demora muito tempo para começar a funcionar, para começar a existir de novo, né? Que é reconstruir aquela questão cultural, da essência daquele povo. E isso, da mesma forma que aconteceu conosco e aconteceu com outros países do mundo, também aconteceu com o continente da Oceania. Aí ali tem o textinho. Lê pra mim, vocês, Adora. Então, a Oceania muitas vezes inicia-se a partir da colonização. Porém, assim como ocorreu o Brasil e outras partes do mundo, o território alcançado pelos europeus a partir do século XVIII não era desabitado. Tanto a Austrália como a Oceania insular abrigavam uma grande quantidade de povos Autoctones. E seu mundo seria rapidamente transformado a partir da chegada dos primeiros exploradores. Então, povos nativos, tá? Ou seja, povos indígenas, tá? Desculpas. Pode ler, Felipe. Em 2007, o primeiro-ministro da Austrália, Kevin Rudd pediu desculpas ao povo aborígene pelos fatos ocorridos durante a história daquele país. No discurso, apelou para a formação de uma parceria genuína entre os governos e as comunidades indígenas na busca de um futuro baseado no respeito, determinação e responsabilidade. Isso aconteceu também com os nossos povos que foram escravizados, né, durante a colonização, e muitos povos foram mortos, né? E isso aconteceu também com a Oceania. Aí a número 1 fala assim: você sabe dizer por que motivo o primeiro-ministro da Austrália pediu desculpas pelos fatos ocorridos, né, com os aborígenes do país, né? Então, é como a professora falou, durante o processo de colonização, muitos povos são escravizados e mesmo mortos, tá? Muitas tribos aborígenes, tá? E essa disseminação, essa morte, acaba afetando culturalmente, né, o continente, tá? Que vai demorar anos para se reconstruir culturalmente aí depois da independência, tá? Ela tá me olhando. Colonização. Muitos povos aborígenes foram disseminados, ou seja, mortos, né?
E isso afetou, então, diretamente a questão cultural do continente da Oceania. A questão cultural do continente da Oceania. A 2 fala assim: de que maneira você acha que o contato com o europeu, né, os povos colonizadores, transformou a vida dos povos autóctones da Oceania? Então é simples, né? A partir do momento que existe a chegada desses novos povos dos europeus, então eles vão retirar terras, né, riquezas, certo? Eles vão praticar o genocídio, ou seja, a morte, né? Vão escravizar os povos indígenas, aborígenes, tá? Então vão tentar catequizar, ou seja, introduzir uma religião para que esses povos sejam domesticados como se fossem animais, certo? Então, assim, várias coisas ruins acontecem a partir do momento, né, que eles... É isso mesmo. Para que eles aprendessem a língua e a igreja, a catequese, né? Para que fosse mais fácil eles domesticar esses animais, essas pessoas que eram tidas como, né, pessoas que não sabiam ler, não sabiam escrever, como se fossem animais, bichos, né? Tá? Então na 2 vocês podem colocar, né? Perca de terras, o genocídio, a escravidão, catequização, né, dos novos povos, tá? Retiradas de propriedade. Então podem colocar várias coisas. Genocídio é quando mata mais de uma pessoa. Isso, genocídio é como matam, por exemplo, uma tribo, né? Uma certa raça que dá uma certa característica. Isso mesmo, assim, né? isso mesmo. Tipo, que fez com os deuses. Nos dias de hoje também é caracterizado como genocídio, por exemplo, aquelas pessoas que tipo, atiram e todo mundo. Sim, é em grande quantidade, né? Serial killer? Felipe e Luiz. A aula está sendo gravada e o nome de vocês vai aparecer lá, porque não estão tendo sossego. Perca de terra, genocídio. Escravidão, catequização. De terra. Catequização. Escravidão. A chegada de sistemas políticos e propriedade. Eles entram nas terras, né, desconhecidas até então, e acham que são os donos. A chegada de sistemas políticos, né, e de propriedades. É o que o Biden quer fazer aqui na Amazônia, coisa boa. Não, é porque você não viu quando tava tendo a votação. Bolsonaro, ninguém tá depois. Quem que é pra gente? Chegou. Vamos lá, gente. Povoamento da Oceania e a chegada dos europeus. É o Wellington que lê. Vai lá, Wellington. Mas agora nem leu. Exposição continental. Um período global. Muito provavelmente o nível de oceanos era inferior, unificando a Austrália como conexão terrestre com a Sudeste Asiática. Pode continuar, Emily. Os povos indígenas. Os povos indígenas da Austrália e da ilha da Tasmânia são etnicamente diferentes dos demais povos da Oceania. Essas culturas estão entre as mais antigas do mundo. Quando os primeiros europeus chegaram ao continente, passaram a chamar esses povos de aborígenes, ou primeiros povos, termo que permanece em uso desde então. Continua, Amanda. O povoamento. O povoamento da maior parte da centro insular ocorreu mais recentemente. Acredita-se que entre 3 e 4 milhões de anos. Pequenas populações do sudeste da Ásia realizaram marítimas de alimentações tradicionais, com o tempo Exímios. navegadores foram colonizando muitas ilhas do Pacífico, alcançando até mesmo as mais insoladas.
Aí vai especificar então como aconteceu essa chegada, né? Então, muito antes das grandes navegações da descoberta da Oceania pelos europeus, os povos polinésios colonizaram e povoaram uma grande quantidade de arquipélagos, né, de ilhas nessa região geográfica, realizando longas travessias oceânicas, o que supõe que vieram da Ásia. Então, alguns locais aí já eram conhecidos por esses povos e tinham uma cultura diferente. Pode continuar a leitura, Ian. Os povos polinésios são aqueles que colonizaram os arquipélagos da região da Polinésia, destacando-se por serem etnicamente similares. Contudo, durante séculos viveram relativamente isolados uns dos outros, dado que as grandes distanças envolvidas criaram na ilha. Desse modo, acabaram desenvolvendo particularidades culturais como línguas diferentes, entre elas os idiomas Maori, Nova Zelândia, Havaí, Samoa, Olha os nomes. Pode ler, Luiz. Esses povos viviam predominantemente na pesca e do extrativismo. E muitas coisas relativamente organizadas, eles não conheciam o ferro, mas eram muito hábeis de trabalhar com madeira e pedra. Suas crenças animistas eram bastante diversas. Os monumentos existem até hoje, como os moais, né, da ilha de Páscoa. Pode continuar, Arthur. Ah, não, é a Júlia. Já os povos da Melanésia e da Micronésia eram ainda mais diversificados do ponto de vista cultural. Como vimos no capítulo 11, quando os europeus chegaram à ilha de Nova Guiné, às ilhas Salomão e outros arquipélagos, surpreenderam-se com o tom de pele escuro da população, nomeando a região de Melanésia, ou Ilhas Negras. Isso, por causa da população. Então, cada parte, né, da Oceania tem culturas muito diversificadas e diferentes, ou seja, é um lugar rico em culturas. Quando a gente fala aí de crenças animistas, se fala então de crenças voltadas para a natureza, elementos naturais, tá? E baseadas em grandes sociedades do mundo. Então vocês vão ler a notícia aí, hoje na história, de 1770, o navegador inglês James Cook descobre o território da Austrália para responder então as perguntinhas A, B, né, da página 233, isso mesmo. Vamos lá então, podem responder. O professor, na verdade, não foi o James, né, que descobriu